Olá, pessoal! Estamos vivendo uma época difícil, mas ao mesmo tempo que o pecado está espalhado por toda a terra, também o Espírito Santo está sendo derramado em abundância sobre aquele que busca de verdade. Estamos vivendo já a era do avivamento, né? Desse avivamento da esticada final da humanidade. Mas muitas pessoas mornas também, como fala lá em Apocalipse a respeito da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja rica e que não tem mais o Espírito Santo de Deus, né? Como se diz, a pessoa já deixou de lado buscar os dons espirituais, o falar em línguas, ser cheio do Espírito, ouvir a voz de Deus. Mas sempre há tempo de reconciliação. E às vezes a pessoa ela quer até receber mais do Espírito, mas ela não consegue. Por que será? Por que será que muitas vezes as pessoas vão para a igreja e voltam vazias? A pessoa vai, bate palma, canta, se alegra, sorri, abraça todo mundo, dá o seu dízimo, vai na igreja duas vezes por semana no mínimo, mas ela volta para casa e dá aquele vazio, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Ou o que a pessoa tem que fazer, que já foi batizada e ela quer ser cheia ainda do Espírito Santo? Na verdade, a Bíblia ela é bem simples. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? E que não se conheceu a Deus pela sabedoria do mundo, mas pela sabedoria de Deus, né? A sabedoria do mundo, ela quer ir atrás da ciência. Deus criou a ciência, mas a maneira que as pessoas querem interpretar as coisas de Deus é diferente, né? Fé não se explica, né? Assim como a ressurreição de um morto, uma cura de um câncer de um dia para o outro, uma cura da AIDS de um dia para o outro também não se explica, que é milagre. Também o poder do Espírito Santo sobre a igreja também não se explica, porque esses são coisas espirituais, né? Mas você vê a atuação do Espírito na sua vida, né? Quando uma pessoa que estava longe de Deus, estava nas drogas, no vício, na violência, de repente ela se arrepende, se quebranta e começa uma vida nova que até os seus parentes conhecidos não entendem, às vezes nem acreditam na transformação, como não acreditavam em Jesus, né, que foi expulso da sua própria cidade, Nazaré, porque também não acreditavam em Jesus. Mas as coisas de Deus são assim. Então, o que a gente tem que fazer para ser cheio do Espírito? Veja só, tem que fazer bastante jejum, tem que ir mais vezes na igreja, claro, você ir mais vezes na igreja é bom, mas se você for na igreja, a igreja que você estiver, ela não tem busca do poder do Espírito Santo, não oram bastante, é mais difícil de você conseguir ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a igreja que você congrega também é muito importante. Porém, o mais importante é o quebrantamento interior, né? Você sabe que o diabo ataca as nossas vidas, trazendo tristeza, depressão, raiva, angústia, preocupação, né? Confusão de rosto, dúvidas. Todas essas coisas são ciladas do diabo, são setas do maligno, né? Que são lançadas para que a pessoa seja afastada da presença do Espírito Santo. E o que a gente tem que fazer? Buscar essa cura interior. E a Bíblia tem várias passagens bíblicas, várias passagens bíblicas que falam sobre cura, sobre restituição, purificação, né? E o Espírito Santo foi nos dado para isso. A igreja não consegue sobreviver sem a unção do Espírito Santo, não consegue sobreviver na terra. Por que tanta gente está se afastando da igreja? Né? Porque não está buscando a unção do Espírito Santo como deveria. Né? A igreja precisa também dos dons espirituais. Por que tanta gente aí está fraca? Porque está faltando gente que profetiza, gente que cura, gente que expulsa demônio, gente que interpreta línguas, que fala em línguas. Está faltando, as igrejas estão... É show, né? Ai, que música linda, ah, que bom. Ah, tocou bem bonito, tá, que bom. É ótimo, tudo isso é bom, né? Mas isso é secundário. O número 1 é buscar a presença do Espírito Santo de Deus, né? Não podemos ficar imaginando que a igreja é um clube. A igreja é um lugar que a Bíblia diz que é um lugar de oração para todos os povos. É para isso que serve uma igreja, tá? Para cultuar a Deus, louvar a Deus e ali a gente buscar a face de Deus, né? Não é para outra coisa. Tem gente que acha que o culto é para as pessoas, aí que está o grande engano. O culto é para Deus. Então, se eu for na igreja achando que o culto é para mim, errado.
O culto é para Deus. Por isso fala culto, cultuar, né? A gente cultua a Deus e não aos homens. Então tem um versículo muito conhecido que fala em Salmo 103:3, que diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E essas enfermidades não são só da carne, porque às vezes a pessoa não tem enfermidade na carne, mas ela tem uma enfermidade aqui dentro, uma tristeza profunda, um vazio, uma mágoa, um ressentimento que guarda, um trauma do passado. Deus, ele cura também o nosso interior. E a gente não consegue ser plenamente cheio do Espírito Santo se a gente não tiver sido curado completamente dentro do nosso coração, né? E quando nós fomos muito magoados, marcados, Deus tem muito também de cura para nos purificar e nos curar. A Bíblia diz que aquele que há muito é perdoado, aquela pessoa muito ama, porque ela se joga aos pés de Cristo e diz obrigada, Senhor, né? Jesus falou isso a respeito quando estava lá Maria Madalena aos pés dele, né? Porque muito lhe foi perdoado. Então, muito ela ama, né? A pessoa, quanto mais deve, que a sua dívida é muito maior, ela é perdoado, ela vai ficar muito mais grata do que aquele que tinha uma dívida pequena, né? Então, se você diz assim, eu sou muito pecador, eu pequei muito, então você, quando se coloca diante de Deus e pede perdão, a limpeza, a purificação vai ser tão grande e você vai ser muito grato a Deus. Como buscar o poder do Espírito Santo? Tem que... Primeira coisa, buscar a cura interior e depois glorificar muito a Deus, né? Você pede, Senhor, eu quero a tua presença. Pronto, Deus já sabe, aí não precisa mais ficar falando assim, eu quero, mas você vai dizer, Senhor, eu te glorifico, te bendigo, aleluia, glória a Deus, e você vai glorificar a Deus bastante e buscar a face de Deus. Mas o que está acontecendo hoje? Estão dando pouco tempo para oração nas igrejas, né? E aí as pessoas não conseguem se batizar com o Espírito Santo. Antigamente era mais fácil, porque as pessoas oravam muito, já chegava na igreja, dobrava o joelho. Hoje as pessoas vão na igreja como se estivesse num clube. Isso daí entristece o nosso coração, entristece o coração de Deus. Acima de tudo, entristece a Deus. A Bíblia diz, guarda teus pés quando entrar na casa de Deus. A gente tem que ir e orar, em casa, orar, de manhã, de tarde, de noite, sempre, né? E quando a pessoa diz assim, ó, olha, o meu serviço não dá, eu não tenho tempo de orar. Então, você tem que conversar com Deus, né? A Bíblia diz que nós temos prioridades na vida. E quando você pede, você recebe. Pedir e dá-se-vos-á. Você crê nisso? Então se diz assim, Senhor, me ajuda a organizar meu tempo para que eu possa orar, para que eu possa buscar. O que é impossível aos homens é possível para Deus. As pessoas põem prioridades. Às vezes a prioridade não é Deus. A prioridade não é buscar o poder do Espírito Santo. A prioridade é trabalho, a prioridade é outra coisa, né? Guardar dinheiro para viajar no final do ano, passar um bom Réveillon na praia. São as prioridades da pessoa. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o meu tesouro é o meu trabalho, eu só vou ter o meu trabalho. Mas se o meu tesouro é a presença de Deus, eu vou ter a presença de Deus. Esse tem que ser o meu tesouro. O trabalho é secundário, é uma coisa para eu sobreviver, né? Não adianta eu vou batalhar bastante para eu enriquecer. A Bíblia diz, não te canse para enriqueceres, né? E o apóstolo Paulo diz, se você tiver com que se cobrir, colocar isso na sua cabeça, esteja com isso contente. Aí você vai ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida, né? Então, a Bíblia fala assim, lá em Mateus 11, 28, 29, diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus tem o alívio para nós, ele tem a cura, ele tem o poder do Espírito Santo, ele tem tudo para nós. E a gente tem que aproveitar esse Espírito, ser cheio do Espírito, para que a gente possa ser usado por Deus também para levar outros a Cristo e também ajudar na igreja local, né? Que a gente possa ali levar a presença de Deus dentro da igreja e não ser um peso. Tem pessoas que são um peso na igreja, ela chega na igreja, bagunça, conversa, anda, vai no banheiro, manda mensagem no celular, faz de tudo, menos ajudar na unção do culto. Né? Às vezes a pessoa tem até um cargo ali, né? Mas ela está ali atrapalhando, às vezes o pastor está pregando e a pessoa não está. Como que uma pessoa dessa vai ser cheia do Espírito Santo? Não, a gente tem que se concentrar e levar as coisas de Deus a sério. Se eu levar as coisas de Deus a sério, Deus vai me levar a sério também. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que está faltando nos dias de hoje? Prioridade, Deus.
Deus minha prioridade. Aí eu vou ter tudo com Ele. Eu vou ter a sua presença, eu vou ter a unção do Espírito, e Ele vai ficar, como se diz assim, Ele vai ser o meu amigo, meu companheiro o tempo todo, e eu vou ter a direção dele em todos os momentos da minha vida. E é isso, pessoal. É isso que eu queria falar.